Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Vocês estão animados para mais um episódio? Espero que sim. Estou aqui bem cansado hoje, mas vou fazer um grande esforço para conseguir fazer mais um episódio aqui para vocês. Essa é a nossa missão, apregoar a palavra de Deus por todos os caminhos aí possíveis, online, onde quer que você esteja nos ouvindo, em casa, no trabalho, no carro, no serviço, no hospital, no presídio, sei lá. Que essa palavra de Deus alcance seu coraçãozinho, traga paz, fortaleça, traga ânimo, transformação, renovação, mudança, esperança, conversão. Tudo que a palavra de Deus é capaz de fazer, que ela faça. Cumpra aquilo para que foi enviada, para a glória do nome de Jesus. Então vamos lá, eu sou o Fábio, esse é o Números capítulo 11, parte 1, episódio número 522, 7ª temporada, que a gente caminha firme e forte, às vezes capengando, às vezes se arrastando, às vezes correndo, às vezes andando, mas vamos em frente. Então veja que, leia o capítulo 11 para você entender o que a gente vai falar aqui. É o povo de Deus murmurando, desejando, abominando. Aqui você encontra muita teologia bíblica gratuita para você, a um toque aí no seu celular, né? Em breve vai ter algumas novidades aí no Spotify, no Deezer, na Amazon Music para você poder ouvir. Você vai poder ser um assinante aí dessa programação, tudo de forma espontânea, voluntária, caso você deseje apoiar esse trabalho. Mas é algo totalmente voluntário, tá? Se você também não quiser ou não puder, pode continuar por aqui com a gente, que esse trabalho vai continuar sendo feito e disponibilizado de forma gratuita, como foi o nosso primeiro propósito há 2 anos atrás, e ele continua. Mas vamos abrir a possibilidade daqueles que querem apoiar de outras formas, que também o façam, para que a gente possa expandir cada vez mais esse trabalho para outras frentes, tá bom? Então vamos lá, a gente continua. Hoje, veja que o povo ele foge da dor, mas ele não cessa da luxúria. Eles esquecem-se do golpe de Jeová quase antes da ferida ser curada. Nem nos admiremos de sua estupidez, pois esse fogo de Deus ele foi apenas uma forma mais rápida e mais manifesta daquele fogo do castigo divino que chega de alguma forma a todos nós. Então veja que nós tratamos toda dor como os israelitas fizeram. Assim como eles clamaram a Moisés, nós clamamos aos nossos semelhantes e não fazemos menção do nosso pecado contra Deus. Nunca paramos para pensar no fogo de Deus como tendo sua ira. Pelo que qualquer palavra ou ação aqui ela mostra, eles podem ter esquecido completamente tudo que Deus havia feito por eles. Eles se lembram do maná, mas apenas para reclamar do maná e desprezar o maná. Olha só. Deus realmente abundou sobre eles em graça, poder, sabedoria, prudência, mas nenhuma só de todas as suas ações é lembrada para a sua glória. E quando nós olhamos para nós hoje, qual é então o nosso estado de espírito, de gratidão em relação às maravilhosas manifestações de Deus em Cristo Jesus? Ou nós ainda mais do que os israelitas somos objetos, nós que ainda muito mais do que os israelitas somos objetos da graciosa intervenção de Deus em nossas vidas. Parecia inútil lembrá-los de Deus, o libertador, o provedor,
E agora, embora Jesus seja o caminho, a verdade e a vida, embora ele tenha vencido o pecado e a morte para toda a humanidade está muito mais preocupada com assuntos muito menos relevantes e importantes. A verdade é que os israelitas ainda não tinham sido libertos, no sentido mais elevado e amplo da palavra. O corpo estava livre, mas o espírito estava em cativeiro. O Egito ainda tinha uma forte influência nos seus corações. A experiência deles ali, ela deve ter sido uma estranha mistura de opressão e mimos, agrados. Eles foram obrigados a fazer tijolos sem palha, mas ainda assim tinham carne para comer. Não faz muito tempo que eles suspiravam e choravam por causa de sua escravidão. Leia Êxodo capítulo 2, versículo 23. E então, suas vidas se tornaram amargas e toda a carne que obtiveram não conseguiu adoçar. Essas queixas passadas, elas eram imensamente maiores do que qualquer coisa de que pudessem reclamar agora. Então, não havia realmente nenhum conforto na vida. A opressão e a injustiça davam um sabor amargo a tudo. E agora eles estão sem alguns confortos antigos. Eles têm bastante o que comer, comida milagrosa, especial de Deus, pela qual Deus lhes disse em cada refeição: abre bem a tua boca e eu a encherei. Foi bom para eles. Mesmo nas dificuldades do deserto, que não fossem como o Egito, pois embora o Egito pudesse ter carne para comer, certamente foi comida em meio a muitos gemidos e suspiros. Que diferença é aqui revelada entre Moisés e o povo? Enquanto Moisés fala com Obabe e eleva sua oração a Deus, tudo é expectativa, ardor, exultação, nenhuma reclamação do maná, nenhum desejo pelo Egito vem daquela alma nobre. Mas quantas pessoas, é como Paulo as descreve, exatamente igual. O seu fim foi a destruição, o seu Deus era o seu ventre, a sua glória estava na sua vergonha, eles se preocupavam com as coisas terrenas. Embora a arca ela tenha repousado sobre muitos milhares de Israel, eles estão cegos para a glória e o benefício proveniente da presença dela. Eles irão a qualquer lugar se conseguirem obter as iguarias perdidas do Egito. O seu choro não é o de fome natural, mas o grito de uma criança mimada. Vamos aplicar aqui algumas coisas, meus queridos, algumas verdades práticas. Deixe que toda dor que nos sobrevenha tenha o efeito adequado no nosso caminho. Assim, aquilo que de outra forma seria perda se transforma em ganho substancial. Em meio aos maiores privilégios, nós podemos estar próximos das tentações mais sutis. Onde Deus está mais próximo, Satanás também pode estar mais ativo. Nós precisamos de uma grande obra de Deus para nos levar à verdadeira, devida apreciação das bênçãos espirituais nos lugares celestiais que recebemos por meio de Cristo Jesus. É preciso muito para nos fazer ver que a piedade ela é lucrativa. Tendo a promessa da vida que agora existe, os problemas eles são relutantes e dificilmente tolerados, enquanto as alegrias mais sublimes da vida são ignorados. Deixe que a estimativa de nossas necessidades, a provisão para elas sejam deixadas para Deus. Para nós viver é Cristo. E a ocupação mais elevada da vida é buscar o reino de Deus, sua justiça. E então todas as outras coisas necessárias nos serão acrescentadas, meu querido, minha querida. Nunca tema. Deus dará comida suficiente para você. Observe João capítulo 6, que dá um paralelo muito instrutivo do Novo Testamento a essa passagem aqui. Aquela multidão, perceba que ela era mista. Números capítulo 11, versículo 4. O Egito não era um lugar muito confortável, mesmo para os egípcios, pouco antes do Êxodo. 10 pragas em rápida sucessão, com gravidade crescente, fariam com que muitos fora de Israel desejassem outra morada. Então a tirania do faraó ela pode ter sido
então muito grave também para muitos do seu próprio povo. E diante dessas circunstâncias, muitos se juntaram à partida de Israel sem serem convidados, os acompanharam. Portanto, agora há uma multidão mista na Igreja de Cristo. Não pode ser mantida de fora. A relação suprema entre os homens é sem dúvida de união com Cristo, fraternidade espiritual, comunhão cada vez mais íntima e preciosa, mas as relações que surgem naturalmente, em suma, todos os laços domésticos e sociais devem também exercer sua influência durante o curso terreno da igreja. O que é isso? Quem pode dizer que efeitos os sentimentos naturais tiveram na modificação? Às vezes até no obscurecimento de toda a força da verdade divina. Quão difícil, meus queridos, foi evitar que a primeira geração de cristãos hebreus se misturasse à escravidão do judaísmo com a liberdade que é em Cristo. Também não devemos esquecer que em cada indivíduo cristão há algo do espírito da multidão mista, o velho homem, ainda não morto, lutando para manter seu domínio, mesmo enquanto o novo homem está crescendo na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entenda, qualquer que seja a precaução e o rigor que a igreja possa observar, ela não pode impedir a entrada do Espírito do mundo. A multidão mista, ela começou a cobiçar, agindo de acordo com a sua natureza. Não houve aliança com ele, nenhuma promessa, nenhuma garantia de Canaã. Ela não tinha muito do tabernáculo e a parte que recebia do maná deveria ser considerada como nos dias posteriores a bênção do Salvador para ela. Veja, como aquela mulher dizia, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Consequentemente, era livre para pensar, sem impedimentos, mas nas tão apreciadas iguarias do Egito. Então, da mesma forma, há uma multidão mista dentro e ao redor da Igreja de Cristo, que tem um espírito do mundo dominante no seu coração. E logo faz com que os caminhos do mundo apareçam em sua vida. De muitas tentações você pode escapar fugindo do cenário delas, mas o que você deve fazer se as tentações o assediarem nos próprios caminhos da sua religiosidade e espiritualidade? Esse é o perigo peculiar da multidão mista. Quando Jesus ele frustra a terceira tentação no deserto, Satanás se afasta dele por um tempo, mas o que ele fará quando Pedro, o companheiro diário escolhido, no impulso de seu coração carnal, tenta o afastar da cruz? Sabemos o que Jesus fez, mas mesmo assim ele foi exposto ao espírito da multidão rejeitada naquela época. Ou o que Paulo fará, intrépido o suficiente contra inimigos declarados, quando seus amigos em Cesareia o atacarem de uma forma que partirá seu coração? Companheiro diário, no impulso de seu coração carnal, tentando afastá-lo da cruz. Sabemos o que Jesus fez, o que Paulo fez. Então existe uma maneira sutil, inconsciente, não intencional pela qual a profecia ela pode ser cumprida de que os inimigos de um homem elas serão os de sua própria casa ou os de seu próprio círculo. Como se proteger contra o perigo? Só há um caminho: viver cada vez mais em busca de objetivos celestiais. A multidão mista, ela não alterará os objetos do seu amor. Quando algum deles deixa de fazê-lo é porque passou para se juntar ao verdadeiro Israel. A mudança então deve estar em nós, mais ardor, mais aspiração. Lembre do conselho de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2, 22, olha só o que ele falou: foge também das concupiscências da juventude, meu amigo Timóteo. Segue a justiça, a fé, a caridade, a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. A fuga não é uma mera fuga, é uma perseguição, uma fuga porque é uma perseguição. E mesmo as tentações mais sutis da multidão mista são gentilmente desviadas, como pelo próprio Jesus, quando sua mãe e seus irmãos desejaram falar com ele. Não devemos apenas dizer, mas sentir que o negócio
negócio do Pai, os negócios do nosso Pai é o principal. Do fundo dos nossos corações, meus queridos, deve surgir o clamor, quase um gemido, que não pode ser proferido. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Tua vontade, não os desejos de afeições humanas corrompidas, por mais fortes e emaranhadas que sejam as afeições. Observe onde e a quem Moisés expressou a tristeza e o cansaço de seu coração. Não foi dos egípcios que eles vieram, nem foi para a congregação de Israel, foi aos ouvidos do próprio Deus. Ele não reclama ao Senhor, mas do Senhor. Dois tipos de reclamação muito diferentes. Um filho zeloso pode protestar com seu pai quando os dois estão sozinhos, mas não gritará contra seu pai diante de estranhos. Quando o filho de Deus tem uma reclamação a fazer, é a Deus que lhe leva. E as reclamações levadas a Deus, mesmo que na raiz delas deva haver muita impaciência e descrença, serão ouvidas com muita graça. Tá bom, meus queridos? A gente volta no próximo episódio. Tem muita coisa interessante e legal ainda pra gente ver nesse capítulo. Nós vamos ver ele em 4 episódios, tá bom? Eu espero sua companhia, sua audiência, sua paciência comigo nessa jornada. A gente volta em breve. Tchau, tchau. Deus abençoe.